Olá, eu sou a professora Caterina e essa é a segunda parte da introdução à filosofia do biomimetismo do nosso curso de Química dos Biomiméticos. Nós vimos na aula anterior que o biomimetismo é a inovação sustentável inspirada pela natureza. Mas como que a gente pode fazer para imitar a natureza? Aqui eu trago um exemplo bem simples, em que na natureza nós vemos estruturas que são capazes de se grudar para espalhar sementes e, ao observar essas estruturas, nós podemos fazer um velcro, por exemplo. Mas o que a gente deve considerar importante para ser imitado? Bom, essencialmente vocês vão ver nessa aula que a gente pode imitar o que nos inspirar. Se nós formos arquitetos, nós vamos nos inspirar nas formas, se nós formos engenheiros, nós vamos nos inspirar nos mecanismos, e se nós formos químicos, nós vamos nos inspirar nas reações químicas. Então, você, dependendo da sua profissão, é que vai decidir o que é considerado importante para ser imitado. E como surge a inspiração? Bom, a inspiração ela surge através de muita leitura ou muita observação, através da inquisição sobre o que será que uma determinada espécie tem para conseguir sobreviver num determinado ambiente que outras espécies não têm. Uma leitura que seria legal para fazer é nesse site que se chama Ask Nature. Eles têm diversas inspirações para quem está querendo começar a entrar na área dos biomiméticos. Bom, inicialmente, nós queremos imitar a natureza. Então, quando a gente está olhando a natureza, o que a gente deve fazer? Ter o foco nas funções que essa natureza nos dá, para que a gente possa nos inspirar. Com esse foco, a gente faz perguntas para saber em qual organismo nós vamos nos inspirar. Por exemplo, se a gente fizer a pergunta, como a natureza voa sem fazer turbulência? Essa pergunta foi feita pelo engenheiro Eiji Nakatsu, em que ele tinha um problema, que era o barulho dos trens-bala. Escute nesse vídeo o barulho que os trens-bala faziam. Bom, essencialmente esse boom ocorria devido à pressão que acontecia dentro do túnel. E quando o trem saía, essa pressão era liberada, fazendo um grande boom. Então, Eiji Nakatsu era um grande observador da natureza. E ele percebeu que o martim pescador era um pássaro que conseguia passar de um sistema com baixa densidade, que é o ar, para um sistema de alta densidade, sem fazer espirrar muita água. Então ele pensou que talvez pudesse ser o formato do bico do martim pescador que fizesse com que ele fosse capaz de fazer essa entrada na água sem espalhar muita água. Porque se ele espalhasse muita água, ele não conseguiria enxergar o que tem para pescar no momento da pesca. E então ele se inspirou no bico do martim pescador e fez um trem com esse formato. E o resultado foi que ele teve um trem mais silencioso, 10 vezes mais rápido e gastando 15% menos energia do que o trem-bala original. Estes trens eles podem chegar até 600 km por hora, como vocês podem ver nessa imagem. Então, nós vemos que o biomimetismo foi muito interessante numa questão de engenharia. Nós também podemos fazer outro tipo de pergunta, como por exemplo,
como a natureza repele bactérias. Por que essa pergunta é interessante? Bom, essa pergunta é importante devido à resistência aos antibióticos que acontece. E essa resistência ao antibiótico ocorre devido, quando a gente utiliza os antibióticos, algumas bactérias já são naturalmente resistentes ao antibiótico. E como o antibiótico mata tanto as bactérias boas que não causam a doença, quanto as bactérias que causam a doença, as bactérias que são resistentes ficam vivas, já que elas são resistentes, e elas conseguem crescer e dominar o hospedeiro. E algumas dessas bactérias, elas dão resistência ao antibiótico para outras bactérias, causando ainda mais problemas. Então, para evitar o uso de antibióticos a todo momento, é necessário que a gente surja com outras alternativas. Senão, a gente acaba tendo o surgimento de bactérias muito problemáticas, como, por exemplo, a Staphylococcus aureus resistente à meticilina, que já causou muitas mortes devido à sua resistência ao antibiótico. Como nós podemos ver nesse gráfico, a gente observa que a resistência das bactérias foi crescendo ao longo dos anos, à medida que mais antibióticos eram utilizados pela população. E para a gente conseguir ter uma inspiração na natureza sobre como resolver esse problema, nós podemos olhar as Ilhas Galápagos. Mas como assim olhar as Ilhas Galápagos? Bom, lá nas Ilhas Galápagos existe um tubarão e este tubarão quase não tem nenhuma bactéria aderida à sua pele. E como vocês devem saber, todos nós temos bactérias aderidas à nossa pele. São bactérias que estão em constante competição entre si. E ao a gente observar a pele do tubarão, a gente observa que as escamas dele têm um padrão microscópico que talvez pudesse ser a razão devido à pouca existência de bactérias em sua pele. E caso a gente pudesse fazer materiais com esse micropadrão, a gente poderia utilizá-los em ambientes hospitalares, por exemplo, evitando o uso desenfreado de antibióticos e diminuindo a velocidade de crescimento ou de aparição de bactérias resistentes a antibióticos. Dessa forma, pensou-se em fazer um material que tivesse esse mesmo padrão microscópico da pele do tubarão, e o que se observou foi que 97 das Staphylococcus aureus resistentes à meticilina não são capazes de aderir à superfície que tem esse padrão. Então, isso é um bom passo adiante de não uso de antibióticos em ambientes hospitalares. Que eu trouxe o artigo para que vocês possam observar a comparação entre um material que é liso com um material que tem esse micro padrão. Então, o que se observa é que há uma diferença grande, principalmente no segundo dia de interação com a bactéria, entre o material liso com o material que tem o padrão. No dia 4 também há uma grande diferença, mas o material que tem o micropadrão também começa a ter mais quantidade de bactérias aderidas. Na parte de baixo nós vemos uma micrografia em que realmente nós vemos que o material liso, que é o A, possui uma grande quantidade de bactérias, que é bem contrastante com a quantidade de bactérias que tem no material B, que possui esse micropadrão. Então, esse material pode ser de fato utilizado em materiais para ambientes hospitalares. Uma terceira pergunta interessante que nós podemos fazer é como que a natureza é capaz de retirar a água do ar?
A resposta a essa pergunta está associada a um besouro do deserto, em que ele fica em uma determinada posição e, devido à rugosidade que tem no seu exoesqueleto, ele é capaz de condensar a umidade do ar para que ele possa sobreviver. E, ao se inspirar nesse tipo de mecanismo, nós poderíamos fazer um sistema mais barato para dessalinizar a água com menor custo, por exemplo. Então, nós teríamos um menor problema de escassez de água, por exemplo. Para evidenciar o problema de escassez de água, eu trago um exemplo dos Estados Unidos, em que nós temos o Lago Folsom em 2011 com muita água e em 2014 com praticamente seco, como podemos ver. E a resposta desta pergunta de biomimetismo foi feita em Las Palmas. Em Las Palmas fica numa região que tem bastante mar. Então, nós também estaríamos respondendo essa questão de dessalinização da água. Vocês vão ver mais para frente por quê. Esse exemplo é de arquitetura, como eu disse, fica em Las Palmas. Tem bastante mar ao seu redor e então o ar que tem, a umidade que tem, contém bastante sal na sua presença. E se a gente quer utilizar esse sistema, a gente teria que ser capaz de dessalinizar a umidade do ar também. Então, quem fez esse biomimetismo fez o Teatro da Água em Las Palmas, em que ele fez esse padrão de rugosidade do besouro. E nesse exemplo, a água ela passava por um evaporador, condensa no condensador, que são sistemas de colunas frias, e então a água condensada, que já está então como se fosse destilada ou dessalinizada, ela está pronta e pura para o consumo. Então aqui a gente vai ver como que era o funcionamento desse sistema. Havia então colunas contendo água para que a umidade pudesse condensar. A parte que nós temos a treliça, ela faria o papel da rugosidade do exoesqueleto do besouro, em que a água, a umidade que passa por ali é aquecida ainda a uma maior temperatura, para que ela favoreça a evaporação e condensação do sistema nessas colunas de água. Então, como vocês podem ver, a umidade passa e vai em direção às colunas de água. Então, há um ar quente. Esse ar quente faz com que a água condense, gerando gotículas de água que geram como se fosse um rio logo abaixo dessas colunas. Como eu disse, esse é um processo muito mais barato e eficiente do que o processo de dessalinização que atualmente utiliza membranas de fase reversa, em que é necessário um grande custo energético. Então, isso não é nada sustentável. Bom, nós vamos fazer uma última pergunta nessa aula, em que é como que a natureza reduz o custo energético. Como vimos, nós temos alguns exemplos, como o do martim pescador e esse de como retirar a água do ar, que envolvem a energia como uma questão. Então, é interessante a gente ter essa pergunta de como a natureza reduz o custo energético. E quando a gente observa um cardume de peixe, nós vemos que nem todos os peixes nadam com a mesma força, com a mesma intensidade. Os peixes que estão na frente fazem com que haja uma corrente que leve os peixes que estão atrás com maior facilidade. Então, essa corrente é gerada devido ao movimento do peixe ao nadar.
Então, ao observar esse movimento do peixe ao nadar, que faz com que o peixe que está atrás não precise fazer tanta força para nadar, foi uma inspiração para desenvolver um sistema de energia eólica mais eficiente energeticamente. Esse sistema envolve essas colunas, que ocupam menos espaço do que as fazendas de energia eólica que a gente conhece naturalmente, que nós vemos aqui nas imagens à direita, que são essas grandes espaços. Então, essas colunas ocupam menos espaço e elas giram, e quando a primeira coluna está girando, a segunda coluna gira com maior facilidade. Então, ela necessita de menos energia para gerar a energia eólica suficiente. Então, esse sistema ele melhora em 10 vezes o aproveitamento da energia eólica quando comparado com as pás eólicas comuns, além de diminuir o espaço necessário. Então, nós podemos ver que o biomimetismo pode nos auxiliar a melhorar a nossa vida, nosso impacto, a diminuir o nosso impacto na vida terrestre. Bom, os exemplos que eu trouxe até agora eram de arquitetura, ou de engenharia de materiais. E como que a gente pode aplicar esse tipo de biomimetismo em química? Eu vou trazer um pequeno exemplo, que na verdade é um grande exemplo, mas nas aulas seguintes nós iremos mais profundamente nessas questões. Então, lembrando que a vida é sustentável, utiliza elementos seguros, não tóxicos em condições reacionais amenas, nós, como os químicos, deveríamos ser capazes de nos inspirar nesse tipo de reação que acontece na natureza. Entretanto, muitas das nossas reações são feitas por força bruta. Nós damos muita energia, a gente dá pressões elevadas, dá temperaturas elevadas para que uma reação aconteça. E nesse quesito, o CO2 ele é um grande componente da vida. E nós poderíamos nos inspirar para fazer com que o CO2 fosse um grande componente das nossas reações químicas. Algumas empresas, como por exemplo a Blue Planet e a Novamed, estão tentando utilizar esse CO2 para fazer polímeros e reagentes químicos a partir do CO2. Então, caso vocês tenham interesse, vocês podem ou entrar no site deles para entrar mais a fundo em como eles fazem esses processos. Então, nas próximas aulas, nós veremos como que os químicos aprendizes podem se inspirar na natureza para fazer processos químicos muito lindos e interessantes.